Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que o homem natural, ele não consegue compreender nada do que Deus diz? Ele não consegue acreditar no que Deus diz. E muitos pais, eles matam o filho e depois que o filho morre, eles apenas vão chorar por não acreditar naquilo que Deus diz. Deus diz uma coisa, mas eu não acredito. Eu acredito em Deus da forma que eu quero, eu acredito em Deus como eu quero. E o que é que acontece com essas pessoas que são dessa forma? Porque é que é os próprios pais que destroem a vida dos filhos. E é sobre isso que eu vou explicar para você. E onde está escrito isso? Que Deus diz isso, que é os pais que matam os filhos. Está escrito em vários versículos. Deus diz: visitarei a tua iniquidade nos teus filhos. E quando os pais eles estão vendo os erros nos filhos, eles não conseguem reconhecer que os filhos são igual a ele. E por isso o pai acusa, xinga, chama palavrão, quer mudar o filho sem a obediência de Deus, sem acreditar naquilo que Deus diz. E muitos pais, eles destroem os filhos profissionalmente, amorosamente, no futuro do filho, condenando o filho o tempo todo. E se você parar para observar, muitos filhos, eles se casam para se livrar dos pais. Eles querem sair de casa e se agarram em qualquer tipo de relacionamento para conseguir sobreviver, porque eles não conseguem conviver com os pais. E onde está escrito isso? E quanto mais os pais, eles ignoram o que Deus diz, mais é automaticamente a destruição dos filhos. E depois ele ainda põe a culpa nos filhos da doença que ele tem. Isso acontece muito. Muitas vezes os pais, eles condenam os filhos de todas as formas, sem entender das coisas espirituais. Em Provérbios 16:14, Deus diz: o furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Quer dizer, quando o homem é sábio, ele consegue apaziguar os problemas. Mas quando ele não é sábio, ele é quem causa o problema na vida dele. E ele não consegue acreditar quando está vendo o problema. Quando ele está vendo o problema armado, ele condena o filho. Mas quem causou os problemas na vida dos filhos já foram os pais. E eu vou explicar a você como. Como é que o homem natural, ele causa esses problemas na vida dos filhos. Em Provérbios 25:12, Deus diz: se você disser, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Se você confessar para Deus que não sabe, que está errando, Deus não considerará e ponderar o seu coração? Aquele que pondera os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma. Quando os pais, ele atenta para a tua alma, Deus, ele vai agir. Quando não, o homem natural, ele condena os filhos e ele destrói a vida dos filhos e a vida dele mesmo. Não dará a ele o homem conforme a sua obra. Deus, ele dá aos pais conforme o que o pai merece. Mas quando o pai ou a mãe, ele está vendo o comportamento dos filhos, como é que funciona a mente natural do homem natural, que ele não consegue compreender e não consegue acreditar naquilo que Deus diz, mas ele só quer acreditar naquilo que ele está vendo. E ele está tentando agora consertar os filhos, para que os filhos não cometam os mesmos erros. Mas isso não funciona.
e Deus diz que não funciona. Quando os pais geralmente são assim, eles dizem: eu só estou querendo prevenir que o meu filho não cometa os mesmos erros que eu. Mas ele está ainda assim errando, cometendo outros erros. Porque o homem natural, ele não consegue acreditar naquilo que ele ouve. Ele só consegue acreditar naquilo que ele vê. A Bíblia ensina isso. Você só aprende pelos olhos da vista. Então você já viu que errou. Se você for pai, você vai ver que é assim. Você já viveu a sua fase, já viu que errou. Então agora você vai tentar impedir a vida dos seus filhos, dando conselhos, prevenindo os seus filhos para que ele não erre. E aí você está cometendo outros erros, destruindo a vida dos filhos, destruindo a convivência com os filhos, acusando, querendo mudar os seus filhos com a força do seu braço, dizendo ao seu filho como tem que ser. E quando você diz, automaticamente, quando você diz aos seus filhos como ele tem que ser, e julga e condena os filhos xingando, você está jogando no time errado. Você está condenando os seus filhos. E nem você, nem os seus filhos vai poder mudar o futuro dos seus filhos. E por isso, o homem natural, ele não consegue compreender. Porque ele vai passar a dizer: eu só quis aconselhar. O meu filho, ele não me ouviu. Ele só fez o que ele quis. Quer dizer, eu errei e agora eu estou querendo consertar os meus erros, quebrando o livre-árbitro. É isso que acontece. O homem natural, ele quer consertar os erros dele da forma natural. Dando conselhos, falando para os filhos, que não é para os filhos fazerem os mesmos erros que ele. Então, automaticamente, ele está cometendo mais erros. É isso que em Provérbios Deus está dizendo. Então, Deus diz: Deus não ponderará aquele que controla o seu ânimo e busca a Deus. Quer dizer, quando eu não controlo o meu ânimo, eu estou dizendo uma coisa e vendo outra. Eu estou dizendo ao meu filho que não é para ele andar com pessoas que não é para ele andar, não é para ele beber, não é para ele sair, não é para ele fazer nada do que ele faz. Mas eu não estou conseguindo. E por isso o filho, o pai fica nervoso, irritado, com raiva do filho. Tem situação que pais ficam com ódio dos filhos, com tanta raiva dos filhos, que os filhos ficam desesperados para sair de casa. Ele quer sair de casa. Na verdade, os filhos já são vítimas dos pais, mas os pais, eles não conseguem ver, ele não tem essa visão. Por isso ele destrói a vida dos filhos. Pela desobediência de Deus, ele não aprendeu, não confia no que Deus diz. Ele pode ser até um religioso, dizendo que acredita em Deus, mas ele não consegue pegar nenhum ensino de Deus. Primeiro, por não ter rotina espiritual, por não ler a Bíblia, ele é todo desobediente. E ele vive acusando o filho, que é o filho que é desobediente. Mas o filho, ele já está no papel de vítima. Ele não consegue compreender a mente dos pais. Porque o filho diz para os pais: você cometeu os seus erros e agora está falando mal de mim, porque eu não estou fazendo nada demais. Mas na mente do pai, o que é que acontece? Ele, como já viveu, já teve experiências, já viu que errou, agora ele está querendo prevenir os filhos. E essa prevenção, ele está errando, cometendo mais erros, descumprindo a lei de Deus, buscando solucionar o problema dele com a força do grito e do braço e maltratando os filhos, destruindo o convívio com os filhos e ainda assim pondo a culpa de tudo nos filhos. E os filhos, o que é que os filhos fazem? Os filhos querem cair fora daquela casa. Os filhos querem arrumar um relacionamento para ser feliz, porque ele não é feliz no lar que ele vive. Alguns
querem morar com os avós, né? Que eu já vi, já presenciei isso. Querem morar com os avós para sair de perto, para evitar conflito, para evitar briga, ou quer arrumar um relacionamento, um amor, para tentar ser feliz, porque ele não vê a felicidade no próprio lar. E aí o que é que vai acontecer com essa família? Os pais, ainda assim, por não se reconhecer como causador de todos os problemas, ainda vai jogar na cara dos filhos: olha aí você pagando o que fez comigo. Olha aí você pagando o que fez comigo. Se você tivesse me obedecido, isso não tinha acontecido. Mas o homem natural, ele não acredita em nada do que Deus diz, porque ele é um filho rebelde, desobediente. Ele quer resolver a vida dos filhos cometendo mais erros. Quem está de fora, muitas vezes, observa que o pai está todo errado, ou a mãe, e ainda assim tenta ajudar a essa família, dizendo que o pai está agindo errado, mas o pai ele não consegue ver, porque ele não se reconhece como errado. Quer dizer, o olho natural ele acha normal errar. Ele já acha, ele viu os erros dele, na verdade ele não viu como erro, ele viu as consequências dos próprios erros. E agora ele vai tentar consertar os erros dele, quebrando a lei do livre-árbitro, querendo ensinar os filhos aquilo que ele não soube fazer e nem soube ensinar. Então quer dizer, qual é a melhor forma que um pai ele pode ensinar os filhos e tentar resgatar uma união familiar? Como é a melhor forma? Exatamente como Deus diz. Tendo uma rotina de oração, não só orando quando vê o problema, não só orando quando está com vontade, tendo uma rotina de oração e uma busca constante de conhecimento da palavra. Para Deus tratar o seu emocional, é necessário isso. E o homem natural não acredita. Ele prefere continuar não acreditando. E aí ele é tomado pelas emoções quando vê os filhos cometendo erros que ele mesmo cometeu. Mas ele não reconhece. E ainda assim, quando reconhece, por ele não se ver como errado em situação nenhuma, ele ainda assim vai se defender dizendo: por eu saber que eu errei, eu não quero que meus filhos errem. Eu não quero que meus filhos errem. Quer dizer, ainda assim ele está quebrando todos os mandamentos, quebrando, não acreditando em Deus, querendo mudar os filhos, sem nem os filhos ter vivido o que ele viveu. E aí o que é que vai acontecer? O mal geracional, o próprio pai ou a mãe, ele ajuda a passar para a vida dos filhos. E depois, ainda assim, o pai com orgulho ou a mãe, ele vai dizer: está pagando, você está pagando pela desobediência, tanto que eu lhe avisei. Quer dizer, olha quantos erros os pais cometem quando ele não acredita no que Deus diz. Quando a crença dele é naquilo que ele vê e não naquilo que ele ouve. E não nas escolhas maus que a Bíblia diz. O homem mau, ele tem maus escolhas. Quer dizer, ele só quer buscar a Deus quando ele vê a necessidade. E ainda assim, ele está jogando no time errado. Ele está jogando no time errado. Quando ele vê o filho cometendo os mesmos erros que ele cometeu, ele está querendo prevenir a vida do filho, dizendo que não é para o filho errar. Quer dizer, você acha que você consegue consertar os seus erros falando, prevendo o mal, quebrando todos os mandamentos de Deus, agindo por conta própria? Não consegue. E aí depois que o pai, ele vê o filho já fazendo tudo errado e vê o filho já sofrendo as consequências, o orgulho é jogar agora na cara dos filhos que os filhos só quebrou a cara porque não ouviu a ele. Onde, na verdade, os pais são
totalmente o responsável pelo futuro dos filhos, pelas escolhas do filho. Porque o filho, por não ter experiência de vida, ele só quer ser feliz. Ele só quer encontrar alguém que ajude a ele ser feliz. Quer dizer, exatamente como Deus diz, você não consegue ensinar o seu filho, nem com palavras, nem com ações. E mesmo assim você quer prevenir o filho de fazer o erro? Não vai conseguir. Quer dizer, quando você errou, você achou correto errar. Você achou certo mentir, julgar, fazer o que você quis. E agora é que o pai quer consertar a vida dos filhos cometendo mais erros. Mais erros. Então, qual é a forma correta que um pai ou uma mãe, ele tem como obedecer a Deus para que Deus consiga agir? Os pais, Deus, ele não vai agir na vida dos filhos se ele não conseguir agir na vida dos pais. Isso é certo, como 2 e 2 são 4. O Deus, o Criador do mundo, ele não vai quebrar as leis e agir na vida dos filhos se ele não está agindo na vida dos pais. Porque, na verdade, o pai ele já está colhendo aquilo que ele plantou. A desobediência. A falta de crença, de crer naquilo que Deus disse. Então, quer dizer, eu permaneço teimoso, criticando o meu filho, dizendo o meu filho como tem que ser, querendo prevenir que o meu filho não erre e cometendo os mesmos erros. Então, qual é a melhor forma que um pai ele pode ainda assim modificar aquilo que ele mesmo plantou? O pai plantou no passado. Por isso Deus diz, visitarei as tuas iniquidades na vida do teu filho. Hoje o pai sabe que é errado, porque ele viu as consequências dos erros. Mas o filho não viu. E o homem natural, ele só aprende com o que ele vê. Então, quer dizer, por isso Deus não vai agir na vida do filho, se primeiramente o pai não ceder e não buscar a Deus para mudar o seu temperamento. Por isso Deus diz, se dissestes, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Quer dizer, em primeiro lugar eu tenho que reconhecer que eu estou errado. Que eu estou errado. Para poder Deus agir na vida dos meus filhos. Onde eu não vejo os meus erros e quero consertar os meus erros pela força do braço e do grito. Quer dizer, eu estou querendo atropelar. Eu estou quebrando a lei do livre-árbitro. Eu estou querendo resolver o futuro do meu filho falando aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não sei fazer e aquilo que eu não confio em Deus. E por isso a maldição hereditária ela é passada. E quando os pais veem os filhos cometendo os mesmos erros, ele vai dizer que não tem nada, quando ele sabe, quando ele ouve falar nessa história de mal genético, mal hereditário, problemas geracionais, que os filhos estão vivendo aquilo que os pais viveram, ele vai dizer, eu não tive como proibir os meus filhos fazer aquilo que ele queria, eu avisei. Mas não é assim que Deus ensina. Quer dizer, quando eu ainda assim não confio no que Deus diz, eu passo a cometer os mesmos erros. A desunião familiar vai crescendo, os filhos vai se criando, filho revoltado, filho rebelde, com raiva do pai. Quer dizer, o pai está cobrando do filho aquilo que ele nem soube fazer. E ainda assim desafiando a Deus. Desafiando a Deus. Dizendo, eu não acredito que eu tenho que mudar. Mudar em quê? Ele não sabe como mudar. Por isso ele precisa a obediência de Deus. Por isso ele precisa da rotina de oração. Para que Deus vá tratando o emocional dele, ensinando. Para ele conseguir se dar bem com o filho. Para ele conseguir estar lidando com aquele filho. Então ele diz que está prevenindo o filho a errar, impulsionando o filho, usando a boca dele
como profeta na vida dos filhos, porque é isso que Deus diz, a boca tem poder, a sua palavra tem poder, porque se eu tive um filho, me dediquei, criei, e não tenho autoridade na vida do meu filho, nem com as palavras, eu tenho autoridade. O que é que eu não tenho? Exemplos. O que é que eu não tenho para dar aos meus filhos? Os meus filhos não viram eu fazer aquilo que hoje eu estou cobrando dos filhos. Quer dizer, os filhos vão jogar na cara do pai. Você bebeu, você arrumou mulher, você dançou, você fez tudo. E agora você quer proibir eu viver? Ele não tem bons exemplos. E por isso ele vai ver o inimigo no pai. Porque o homem natural, ele aprende pelo que vê e não pelo que ouve. Então, se eu quero mudar um mal de geração, se eu quero ajudar o futuro do meu filho ser diferente, primeiro eu tenho que ceder para Deus. Eu tenho que reconhecer que errei para Deus. Eu tenho que mudar, eu tenho que buscar a Deus da forma certa. Para ainda assim, quando eu mudar, agora eu consigo me dar bem com os meus filhos. Eu não vou ser aquela pessoa temperamental. Eu não vou ser aquela pessoa julgadora, xingadora, com raiva, porque eu não estou aceitando ver. Na verdade, Deus, ele dá o filho conforme o pai. Deus, ele dá o cobertor conforme o frio. Mas quando o filho é rebelde, ele fica pior quando vê o filho fazendo erro. Quer dizer, por isso a Bíblia diz, os seus próprios inimigos vão estar dentro da sua casa, se você não me obedecer. Vai ser pai contra filho e filho contra pai. E você acha que o seu inimigo é natural, é o homem, quando na verdade é como Deus diz, o seu inimigo é espiritual. E se você não tem consciência disso, você está pagando para ver. E como você não vê o seu inimigo ainda assim vai continuar sendo os seus filhos. Porque você quer prevenir, quer falar, quer ensinar aquilo que você não soube fazer. Agora você aprendeu com o que viu. E agora quer mudar o futuro dos filhos com a palavra. Não vai conseguir. A gente só consegue mudar os filhos com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com os nossos ensinos, com nossos exemplos. E o homem que ele não é tratado por Deus, ele não tem paciência, ele é nervoso, ele xinga, ele briga, ele condena. Ele esqueceu tudo aquilo que ele fez, porque ele achou bom quando estava fazendo. Quando ele estava no erro, ele achou bom. Agora ele está querendo quebrar a lei do livre-árbitro na vida do filho e ajudando a condenar a vida dos filhos. Veja como Deus ensina o que é um mal genético, o que é uma maldição hereditária. Por isso, muitos pais que não se deram com os filhos, que não se deram com os pais lá atrás, ele também não vai conseguir se dar bem com os filhos. Ele vai ter problema com os seus próprios filhos. E ainda assim, ele quer se pôr como vítima e acusando os filhos, que é os filhos que não sabem ser filho. Como é que o filho vai saber ser filho se não teve um bom pai? Aí o pai ou a mãe, ainda para se justificar, porque não quer buscar a Deus, ele vai dizer, a gente só dá aquilo que tem. Quer dizer, ele se põe como vítima o tempo todo, porque ele não consegue acreditar em Deus. Ele só consegue acreditar naquilo que ele está vendo. Naquilo que ele está vendo. Então Deus diz em Provérbios, o furor do rei é o mensageiro da morte. Tanto ele mata os filhos materialmente, que tem filhos que morrem porque o pai joga praga, como ele mata a vida espiritual do filho. Porque o filho vai se tornando carente, ausente de sentimentos bons, e o filho, ele corre para querer casar rápido, construir a família dele urgente. E aí ele não tem aquele direito de escolha. É isso que aconteceu com a vida do meu primo, que tirou a própria vida, quando viu que tinha se dedicado há tantos anos a uma mulher que não soube ser esposa. Isso é o que acontece com pessoas que elas confundem que o inimigo dela são pessoas. Que o erro só está nos outros.
Errado é a minha mulher, errado é o meu filho, errado é o meu pai. O bom só é eu. O bom sou eu. Quer dizer, quando eu me torno religioso e eu não tenho tempo para buscar a Deus da forma certa, não tem como eu fazer o certo. Porque eu não aprendi com Deus. Eu aprendi pelo que eu vi. E pelo que eu vi que eu errei. Agora eu quero quebrar a lei do livre-árbitro na vida dos meus filhos. Tem feitiçaria pior do que essa? Eu pergunto a você, se tem feitiçaria pior do que essa? Você está querendo consertar os seus erros, ainda assim descumprindo o que Deus ensina? Não tem como. E aí o homem natural, quando ele se vê velho, ele se vê como a vítima. Ele é a vítima. Porque ele acha que não é necessário buscar a Deus como Deus ensina. Então ele é tomado pelas emoções, pelo olho da vista, pelo aquilo que ele já tem experiências. Ele não consegue acreditar em Deus. Infelizmente. O homem natural, por isso Deus diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Meus filhos são destruídos por não acreditar em mim. Meus filhos não sabem sobre as coisas espirituais. Então eu acredito só naquilo que eu estou vendo. Então eu já vivi e não quero que o meu filho... Eu já errei, mas eu não quero que o meu filho erre. Então eu não busco a Deus direito, então eu ainda assim continuo fazendo o errado. Xingando, criticando, falando mal, causando a desunião na minha própria casa. E ainda pondo a culpa de toda a desunião nos filhos, porque os meus filhos não são obedientes, como se eles fossem obedientes, os pais. Como se eles fossem obedientes com Deus, que foi o Criador do mundo, que ditou as leis e as regras. Então a carga vai pesando. Ele não consegue compreender. O homem natural, ele não consegue compreender. Por isso ele se torna nervoso, irritado, chama palavrão, joga praga na vida dos filhos. E depois que ele está vendo o resultado na vida dos filhos, ele, quando ele é muito orgulhoso, que ele não reconhece o que ele fez, ele ainda vai dizer, meus filhos estão pagando o que fez comigo. Olha só como é grave quando você decide não acreditar em Deus. Porque não tem como você dizer, eu acredito e faço tudo errado. Quer dizer, eu não acredito. Eu não acredito, mas ele não reconhece. Porque ele não se reconhece como causador de todas as coisas. Porque ele não sabe a respeito dos sentimentos bons. Ele não tem paciência. Ele é impaciente, ele é neurótico, ele é brigão. Por isso o mal geracional, ele passa de geração em geração. E os pais acham que é normal não se dar bem com os filhos. E vive condenando os filhos. E os filhos, meu Deus do céu, buscando um apoio, uma ajuda, um amor. Amor de vó, amor de amigo, amor na rua, amizades. De alguma forma, os filhos querem ser felizes. E ele não entende o comportamento dos pais. E não tem como entender. Na verdade, os filhos são vítimas dos pais. E Deus ainda assim, ele espera um tempo para que o filho ouça falar de Deus. Queira buscar a Deus. E os filhos só vão acreditar que o mal se repete quando ele também tiver os filhos dele e passar a ver os mesmos problemas. Se não buscar a Deus, claro. Se ele não acreditar naquilo que Deus diz. Se ele não buscar um conhecimento sobre Deus. Muitas vezes, o que é que acontece com esses pais, com essas famílias que vêm de um mal geracional? Quer dizer, muitas vezes os pais, eles conseguem criar aquele filho de uma forma diferente, melhor do que foi criado. Porque ele tem a vida dos filhos, a vida dos pais dele como exemplo, e ele cria os filhos com mais amor, né? De uma forma diferente, dando mais atenção, coisas materiais.
Mas quando se fala de mal geracional, você não sabe como acontece o mal geracional. E aí muitas vezes a desunião familiar só vai chegar quando os filhos crescem e arrumam uma outra pessoa. Para que Deus mostre que Ele é Deus e que você não pode se livrar de um mal geracional por sua conta própria. Se você não admite ser tratado. Aí quando o filho casa, trouxe um problema para dentro de casa. Ou trouxe para a família. Porque trouxe uma mulher que trouxe desunião familiar. Para você entender o que é um mal de geração. Quer dizer, eu me dava bem com os meus filhos. Mas agora que meu filho casou, meu filho não quer mais saber, me abandonou, né? Não tem mais respeito, defende. Que outro conteúdo eu vou explicar para você. Como isso acontece quando os filhos casam. Porque eles não veem o erro como erro, eles veem como acerto. Eles veem como acerto. A gente só vê o erro como erro quando a gente tem como comparar. Quando a gente passa por uma experiência. Quando a gente não tem experiência, o erro a gente tem como acerto. E só vai passar a ser errado quando alguém fizer com você aquilo que você já fez. Quando você compara que você sabe o que é o errado. Quando você comete um erro. Quando fazem com você o mesmo erro. Por isso o mal geracional ele é passado. Por isso, quando você não consegue buscar a Deus por amor, termina buscando pela dor. Porque não tem como se livrar de um mal de geração. Não tem como. E aí o homem natural, ele naturaliza os problemas da própria casa por não entender como funciona as coisas espirituais. O que Deus ensina a respeito disso. Então, se eu não acredito, eu pago para ver. Eu não acredito nessas coisas. E vou vivendo por conta própria. E aí vou querendo viver a vida dos filhos. Que foi isso que eu vi muito. Pais querendo viver a vida dos filhos. Ignorando, criticando e falando mal dos filhos. Mas quando ele fez lá atrás, ele achou certo. Ele achou o correto. Então veja que não tem como. E ainda em Provérbios, Deus diz, Provérbios 18:4. As águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordantes, e é fonte de sabedoria. Se eu não busco a sabedoria, eu vivo pela minha sabedoria. Por isso o homem se vê como vítima. Ele não se vê como causador. E aí, em Provérbios 12:24, Deus diz, no rosto do entendido se vê a sabedoria, mas nos olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Quando eu sou tolo e eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou causando mais mal. E o meu rosto é enfurecido. Porque como é que o homem tolo age? Eu vou dizer que está certo se eu estou vendo que está errado? Eu vou dizer que isso está certo se eu estou vendo que está errado? Ele não confia em Deus, ele não busca Deus para ser tratado por Deus. Então ele é impulsionado a agir pelo conhecimento dele. Então pelo conhecimento dele, é ainda assim querendo quebrar o livre-árbitro da vida dos filhos. Escolher amigos, namorada, trabalho, qualquer coisa. É como se o pai quisesse prevenir a vida dos filhos e ainda assim quebrando o livre-árbitro. Aí causa essa desunião. Ele é o causador da desunião. E os filhos, na verdade, eles são as vítimas. Os filhos, eles são as vítimas. Eles precisam de experiência para amadurecer. Onde os pais, ele muitas vezes joga praga na vida dos filhos. Quando estão com raiva, por orgulho. Diz que o filho vai sofrer e termina sofrendo. Porque é um decreto. Entendeu? Como o mal de geração é coisa séria. Porque se você não busca o conhecimento de Deus, é natural. Tudo isso é natural. A gente vê nas famílias.
né? Quantos filhos não saem de casa e vai morar sozinho porque não suporta morar com o pai? Quantos filhos casam precocemente, tentando ser feliz? Quantos filhos vão morar com a avó porque não estão suportando morar na casa dos pais? Mas os pais não se veem como causador do problema. Então ele quer que Deus haja na vida dos filhos, não na vida deles. Por quê? Porque ele não se vê, ele não se reconhece. Ele naturaliza ter raiva, nervoso, rancor, ódio, o que ele sentir. Ao ponto de até ser intrigado dos filhos por um bom tempo. Porque isso eu já vi em várias famílias. Quer dizer, não acredita em Deus e naturaliza a maldição hereditária. Para você ter ideia do que é Deus. Então Deus ele não vai quebrar as suas leis para descumprir aquilo que ele disse que é uma lei. Não tem como. Não tem como. É automático. Entendeu? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo. Compartilhe esse conteúdo na vida de alguém que você veja que nada que você diz, ele consegue ver. E ele acusa as pessoas. Como se as pessoas fossem todo o causador do nervo dele, do temperamento dele, da irritabilidade dele. Por que ele é assim? Porque ele não acredita em Deus. Porque não busca Deus. Porque ele crê em Deus do jeito dele. E do jeito dele, não tem como Deus que sai quebrando as leis e resolver os problemas dele. Porque ele decidiu não obedecer, viver por conta própria, sem rotina de buscar a Deus. E Deus ainda diz, até a oração daqueles que buscam o conhecimento, que não buscam o conhecimento, é abominável. Porque ele ora e vai fazer tudo errado. Não é verdade? Então, eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo.